Então nós precisamos entender como que acontece essa aterosclerose, visto que está ligado ao infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, que são as principais causas de morte no mundo. Então vamos à nossa análise. Primeiramente vamos conhecer a histologia do vaso sanguíneo. Então nós temos o endotélio, a parede do vaso sanguíneo, né? Nós temos a túnica íntima, nós temos a túnica média, onde está presente as células musculares lisas, e a túnica adventícia, onde nós temos, por exemplo, as vasos vasorum, que são os vasos que irrigam o próprio vaso sanguíneo. Então, olha o processo fisiológico como acontece aqui. Então, aqui nós temos o sangue ali, né? O espaço subendotelial, o endotélio ali. Então, vamos ver como que acontece. Quando eu aumento LDL circulante, aí você pode pensar, então é o LDL o culpado da formação da aterosclerose. Não, é o estresse oxidativo. O estresse oxidativo, o que é? É a resposta que eu tenho quando aumenta radicais livres, sujeira, e diminui agentes antioxidantes. Eu tenho um aumento agora de estresse oxidativo. O estresse oxidativo também acontece quando eu tenho fumo, quando eu tenho hiperglicemia, hipertensão arterial. Então o estresse oxidativo causa danos. Olha a parede do endotélio, ó. Olha a parede do endotélio. Que bonitinha, que bonitinha. Mas quando eu tenho estresse oxidativo, essa parede fica danificada. Quem causou essa danificação foi o LDL colesterol? Não, foi o estresse oxidativo. Foi porque essa pessoa tem aumento de citocinas inflamatórias. E por que ela tem aumento de citocinas inflamatórias? Porque ela está com sobrepeso e principalmente obesidade abdominal. E agora então eu tenho o quê? Eu tenho lesão nessa parede do endotélio. Lesão, olha o endotélio como ele está aqui. Aqui eu tenho lesão na parede do endotélio. E aí esse estresse oxidativo causa uma mudança do LDL colesterol. Esse LDL passa a ser oxidado, LDL oxidado. Lembre que o LDL colesterol, ele não é problema, porque o que ele faz é entregar o colesterol para os tecidos. Inclusive ele pode voltar para o fígado, porque eu tenho receptor no fígado de LDL. E aí esse colesterol pode ser transportado de forma endocítica ou endocitose. Mas quando eu tenho um estresse oxidativo, esse LDL ele é modificado, passa a ser o LDL oxidado e ele não é mais reconhecido pelo organismo. Por que que então é o LDL o problema? Não, é que ele foi oxidado pelo estresse oxidativo. E o estresse oxidativo lesou a membrana, o endotélio do vaso sanguíneo. Se não houvesse essa lesão, o LDL não passaria ali pelo endotélio. Então, temos que parar de dizer que o problema é o LDL colesterol. Não! Tem até aquela frase, LDL colesterol ruim. Não é. LDL colesterol não é ruim. Ele é bom. O que é ruim é o LDL oxidado. E ele foi oxidado pelo aumento do estresse oxidativo. Tem que ficar claro para nós isso. Não é possível dizermos ainda que o LDL é ruim. Não tem essa análise. HDL é colesterol bom, LDL é colesterol... Não! Pelo amor, não dá mais para a gente poder ficar nessa análise simplista, tosca, superficial. Não dá mais. Então, olha essa resposta. Quando aumenta o LDL colesterol, eu preciso ter alguém que agora vai comer esse LDL colesterol. Como acontece isso? Eu tenho os monócitos, aqui é o sangue. Aqui é o sangue, aqui é a túnica íntima. Então aqui eu tenho monócitos, células do sistema imunológico, que agora fazem a diapedese. A diapedese é sair do sangue e ir para a túnica íntima, para o espaço subendotelial. Então os monócitos saem e agora fazem diapedese, né? Vão agora para a túnica íntima, espaço subendotelial. E acontece uma diferenciação. Esses monócitos são convertidos em macrófagos. Por que que acontece isso? Porque eu preciso limpar aquilo ali. O LDL oxidado é ruim. Eu preciso limpar. Rafael, por que que ele entrou, o LDL colesterol entrou?
Tá vendo? Então o LDL é ruim. Não, ele só entrou porque tinha lesão no endotélio. Se não tivesse lesão no endotélio, ele não entraria. Ou não entraria na alta quantidade que entra. Então foi a lesão no endotélio, que foi causada pelo estresse oxidativo, que permitiu o LDL entrar para o espaço subendotelial. E agora esse LDL sendo oxidado, eu agora preciso limpar isso daí. Quem que vem limpar? Células imunológicas são ativadas. E então o monócito faz a diapedese, vai para o espaço subendotelial, sofre um processo de diferenciação, que agora ele vira macrófago. O macrófago começa a comer o LDL, começa a comer o LDL oxidado, se convertendo em célula espumosa. Célula espumosa. E qual é o problema? Essa célula espumosa cresce e começa a liberar agora citocinas inflamatórias. Citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, como por exemplo o TNF-alfa, causa agora uma modificação, uma mudança de conformação das células musculares lisas. Olha essa resposta, presta bem atenção, vou até voltar. Então o macrófago começa a comer o LDL oxidado, se convertendo em uma célula espumosa. Essa célula espumosa nada mais é então do que o macrófago que comeu muito LDL oxidado. Começa a liberar citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa. O que acontece? Essas citocinas inflamatórias começam agora a mudar a conformação, começa a fazer danos nas células musculares lisas, que inclusive leva a uma mudança de conformação delas. As células musculares lisas começam a liberar matriz extracelular, proteoglicanos, colágeno. E por quê? Porque as células espumosas começaram a liberar citocinas inflamatórias. E agora essas células musculares lisas saem do seu local e agora migram para o espaço subendotelial. E agora vou ter o quê? A formação de um trombo. O que é um trombo? Um trombo nada mais é do que uma capa fibrosa formada pela matriz extracelular, proteoglicanos, colágeno, um centro lipídico. Por que centro lipídico? Porque eu tenho agora ali aquele macrófago que começou a comer LDL oxidado, come tanto que explode. Então eu tenho um centro lipídico, inclusive de colesterol, tecido necrótico, morte dos macrófagos e células musculares lisas. Isso é um trombo. Qual é o problema? Esse trombo, por que isso aconteceu? Tudo começou pela lesão do endotélio. Esse trombo agora, olha só, eu tenho um sistema circulatório íntegro. Quando eu tenho um trombo, eu começo a ter obstrução do fluxo sanguíneo. E esse trombo ainda pode romper o endotélio ali. Rompendo, eu tenho a formação de coágulo, que pode agora bloquear o fluxo sanguíneo, levar, se for artéria coronária, infarto agudo do miocárdio. Se for um vaso sanguíneo cerebral, acidente vascular cerebral, isquêmico ou hemorrágico. Olha essa análise que interessante. Por isso que nós precisamos tratar o nosso aluno. Por isso que nós precisamos levar ao nosso aluno ao emagrecimento. E não é dizer, definitivamente, não é dizer mais que basta ingerir menos e gastar mais. Não é que o gasto calórico, o déficit calórico não seja importante. Sim, é importante, mas é uma análise muito simplista de tudo que está relacionado ao sobrepeso e à obesidade. A análise precisa ser mais ampla, precisa ser mais aprofundada, porque isso vai te diferenciar de um profissional extremamente fodido de um outro qualquer, na sua prescrição da alimentação, na prescrição do treino. Por quê? Porque o treino consegue modificar essa repercussão. Há estudos que mostram, inclusive, regressão da placa aterosclerótica e maior estabilização para que não aconteça esse rompimento adverso. Então o seu treino precisa ser prescrito de maneira adequada. Como que vai ser a sua alimentação? Como vai ser a prescrição do treino? Se você for professor de educação física ou prescrição da alimentação, se você for nutricionista, para que você modifique essa repercussão fisiológica. Para que você gere respostas fisiológicas que vão levar, por exemplo, à angiogênese, aumento de vasos sanguíneos
para ter agora menor resistência vascular periférica, porque aumento de formação de placa de trombos, eu vou ter aumento da resistência vascular periférica. O aumento da resistência vascular periférica aumenta o risco do seu aluno ser hipertenso. Como que você vai modificar essa repercussão? É isso que agora a gente passa a analisar. E principalmente a repercussão do treino, porque o treino aeróbio como intervalado de alta intensidade e a musculação modifica a repercussão no organismo, modifica diversos aspectos importantes. Como que eu prescrevo isso? Qual deve ser as respostas fisiológicas que eu preciso buscar com esse treino? É isso que agora a gente passa a buscar, analisar e entender para você poder ser diferenciado.